Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre as séries de TV que eu amo, que eu considero aí as minhas favoritas. Estão aí nessa minha lista de favoritas. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, gente, eu já falei em alguns vídeos assim, porque quando eu era adolescente eu tinha bastante tempo, né? Então eu assistia muita série. E com isso eu abandonei muita série, mas eu também já finalizei bastante série, né? E tem várias aí que eu assisto que ainda estão em andamento, né? Então, hoje eu resolvi falar sobre essas séries de TV que eu mais gosto, que estão aí nessa minha lista de favoritos, né? Não significa que sejam as únicas, porque hoje eu vou comentar só sobre as séries que já foram finalizadas. Então, aquelas séries que já tiveram o seu final lá, tudo certinho. Porque tem várias séries que eu gosto, que estão na minha lista de favoritas, mas ainda estão acontecendo. E assim, gente, hoje em dia eu já sou mais fraca pra assistir série. Então pode ser que depois eu abandone essa série. Pode ser que depois ela fique horrível e ela saia da minha lista de favoritos. Então hoje eu quero comentar só realmente sobre essas minhas séries que já terminaram aí e que estão na minha lista de favoritos. Então vamos começar. E a primeira série do vídeo de hoje, já vou começar pela mais óbvia, porque é a minha série favorita de todos os tempos, assim. Se me pedir pra montar um top 5 de séries favoritas, eu vou me embananar toda, entendeu? Eu não vou saber dizer quais são as 5 especificamente, mas se me perguntar qual que é a minha série preferida, tipo top 1, qual que é a sua melhor série e a que você mais gosta, essa eu sei, assim, com toda certeza não vou hesitar, porque é a minha série favorita, que é lógico que estou falando de Game of Thrones, gente. Assim, eu amo Game of Thrones, amo mesmo, é uma série que até hoje eu, apesar do final, né, já vamos falar sobre isso, mas eu ainda amo muito, assim. Eu comecei a assistir a série em 2014. A série tava entre a terceira e a quarta temporada. Quando eu terminei de colocar em dia, já tinha começado a quarta temporada. E eu gostei muito, assim, porque eu amo alta fantasia, né? Adoro. Todas as histórias que envolvem alta fantasia, assim, já é algo que me chama muita atenção. E eu gostei muito de Game of Thrones, porque, assim, tinha os elementos de alta fantasia, mas tinha outra coisa que eu gosto muito nas fantasias, né, nas altas fantasias, que é essa questão do jogo político, do jogo de poder, né, os diálogos muito interessantes, muito inteligentes, que é algo que, por exemplo, a primeira temporada de Game of Thrones é recheada, né, tanto que se a gente pega essa primeira temporada, a gente vai ter, tipo, 10% de elementos fantásticos e 90% de movimentos políticos, de jogos contra... jogos considerando ali realmente, né, o trono e tal. Então, uma temporada, assim, muito interessante para prender a atenção do leitor, né, como livro, e do espectador como série, né? Porque, pra quem não sabe, Game of Thrones é baseado numa série de livros. E depois que eu assisti a série, eu fui ler os livros. E assim, os livros são muito mais ricos, obviamente, muito mais densos, mas com muito mais conteúdo também. Então eu gosto bastante dos livros. Mas a série acabou me encantando por conta desses elementos audiovisuais e como eu comecei a assistir a primeira série do que ler os livros, acabou que eu fiquei com um sentimentinho a mais por conta da série, sabe? Bom, assim como 90% dos fãs, é óbvio que eu me decepcionei com o final da série, especificamente com a 8ª temporada, apesar de que a 7ª temporada já foi se desviando ali. Eu acho que ainda dava pra salvar com uma 8ª temporada boa, mas não foi o que a gente teve, infelizmente, né? Muita coisa inconsistente, muita pressa de encerrar a série, né? A gente... Isso já foi bastante discutido aí entre os fãs e tudo mais, sobre essa questão de que os showrunners da série, eles tinham outros projetos na frente, então eles queriam muito terminar Game of Thrones de uma vez pra poder seguir com esses outros projetos, e acabou que eles fizeram duas últimas temporadas extremamente corridas e sem sentido, né? Ainda assim, a série continua sendo, assim, uma queridinha pra mim, realmente continua sendo a minha favorita. Eu tô assistindo House of the Dragon, né, que é a série derivada aí de Game of Thrones. Eu tô amando também, e assim, assistir a série me dá muito esse sentimento que eu tinha quando eu assistia Game of Thrones, sabe? Era uma coisa que quando eu assisti a primeira temporada de House of the Dragon e começou, e aí tinha aquela abertura que é a mesma trilha sonora de Game of Thrones, eu me arrepiei inteira, assim, porque eu realmente tinha muita saudade de estar dentro desse universo, sabe? Eu gosto muito desse universo que o George R. R. Martin criou, e é muito legal estar vendo isso de novo com House of the Dragon, né? Como House of the Dragon ainda tá em andamento, não vai estar na lista de hoje, tá? Porque vamos ver como é que ela vai se encaminhar aí, porque ainda tem pelo menos... Bom, a gente ainda tá na segunda temporada, né? Ainda estamos na metade da segunda temporada, e ainda tem pelo menos, acho que mais umas 2, 3 temporadas planejadas. Então, assim,
tem bastante caminho pela frente, pode ser que ela desande, pode ser que ela fique cada vez melhor, eu espero que sim. Então, enfim, mas assim, House of the Dragon serviu até pra reacender esse meu amor de Game of Thrones, que eu tô com muita vontade de reassistir Game of Thrones, gente, sério, eu tô com isso na cabeça. Só que daí eu penso, tem 2 fatores, assim, que é o primeiro, o quanto que eu sofro assistindo Game of Thrones, porque tem muitos momentos, assim, tem momentos épicos, mas tem momentos muito tristes. E passar pela 7ª e 8ª temporada de novo, né? Mas não sei, talvez aí eu comece a assistir depois, recomece aí, vamos ver, tá? Mas eu fiquei com uma vontadezinha, assim, de reassistir, confesso. Mas, enfim, gente, gosto muito de Game of Thrones. E acho que, mesmo depois daquele final horrível, eu ainda gosto. Então é improvável que essa série, ela vá sair da minha lista de favoritos. Pode ser que, eventualmente, ela baixe de posição. Mas sair da lista de favoritos eu acho impossível. E a segunda série que eu trouxe no vídeo de hoje é uma que eu acho que tá presente na lista de, olha, muitos seriadores aí, porque é uma série muito famosa e responsável por fazer muita gente gostar de assistir série. E eu estou falando de Friends. Gente, Friends é uma coisa de louco que até hoje eu fico impressionada, que assim, a série ela começou em 94. Ela tem quase o meu tempo de existência, porque eu sou de 95, então assim, a minha vida inteira, praticamente, é o tempo de Friends, né? E mais um ano ainda. Ou seja, 30 anos aí já de Friends, né? A série acabou em 2004, fazem 20 anos. E ainda assim é uma série extremamente falada, ainda assim é uma série que tá sempre, quando as pessoas vão mencionar essa coisa de série preferida, de sitcoms, de não sei o que, você sempre vai ter Friends inserido. E qualquer coisa que envolva o nome Friends ainda faz muito sucesso. Então, se uma marca lança alguma coleção de, sei lá, roupa de Friends, de qualquer coisa de Friends, vai vender, porque é uma série que ainda hoje conquista muitos fãs. E ainda os fãs que vieram daquela época ainda são leais a Friends. Eu não assisti Friends, obviamente, na época que passava. Como eu falei, eu nasci em 95, então assim, quando eu nasci, a série estava na sua 2ª temporada. Eu comecei a assistir Friends quando eu já era mais velha, quando eu já era ali mais adolescente, quando eu passava os episódios na Warner. Isso lá pra 2010, 2011, então eu tinha uns 15, 16 anos, assim. É óbvio que naquela época eu já tinha ouvido falar de Friends, mas eu fui assistir realmente os episódios mais ou menos nessa época. Mas eu assistia esses episódios que passam na televisão mesmo. E aí eu lembro que em 2012 os meus pais compraram o box do DVD. Eu ainda tenho ele, tá lá. Tô olhando pelo espelho, mas tá aqui na estante. O box com as 10 temporadas e a gente se reuniu pra assistir, né? Então a gente sempre assistia ali os episódios. E eu amei Friends. Depois disso, eu comecei a reassistir várias e várias vezes, assim, eu reassistia daí sozinha, né? Não necessariamente com eles. E aí, depois que veio o Netflix, tinha Friends na Netflix, então eu comecei a reassistir lá. E Friends era sempre uma série que eu colocava na época da faculdade, porque eu sou formada em arquitetura e urbanismo, né? Minha primeira faculdade é arquitetura e urbanismo. E a gente sempre tinha matéria de projeto. Então, projeto era matéria prática, então a gente tinha que fazer realmente, sei lá, o projeto que nem teve tô tentando lembrar algum, de uma escola, de um fórum, teve vários. Então a gente tinha que fazer esse projeto. E aí eu virava muitas noites fazendo os projetos, né? Não só dessa matéria, mas de outras matérias também. E eu não gostava de ficar em silêncio. E música, às vezes, não tava na vibe de escutar música. Então eu gostava de colocar alguma série pra deixar rolando. E geralmente essa série era Friends, porque, tipo, como eu já tinha assistido, eu já conhecia as falas, eu não precisava parar e assistir a série, sabe? Eu poderia deixar tocando e fazer minhas coisas, sabe? Então eu reassisti muito nessa época. Eu com certeza já passei da 10ª vez que eu reassisti a série, assim, com toda certeza. E ano passado, né, a gente teve a triste notícia da morte do Matthew Perry, que é o ator que fez o Chandler. Que isso me deixou muito abalada, assim como eu acho que deixou abalado muita gente que assistia e gostava da série. E aí eu acabei ficando com vontade de reassistir de novo a série depois dessa notícia, sabe? Precisava, assim, de um conforto ali. E pra mim, Friends é muito isso, é essa série conforto, sabe? Aquela coisa, tipo, eu quero assistir alguma coisa, mas eu não sei o que assistir, coloca Friends. E é engraçado porque, assim, Friends realmente virou essa série que eu já sei os episódios, eu já sei as falas dos personagens, eu já sei, mas eu vou colocar e eu vou ficar tranquilinha assistindo, assim, aquele quentinho no coração, sabe? Porque realmente eu gosto muito dessa série. Eu sei que hoje em dia se fala bastante sobre algumas questões problemáticas da série e tudo mais.
Mas eu acho que nesse caso a gente tem que considerar a época que a série foi produzida, né? As coisas que eram ou não faladas na época, que são faladas hoje, né? Então tem algumas questões ali que dá realmente pra levantar alguns debates. Mas, assim, tirando isso, assim, realmente eu gosto muito de Friends e é uma série que, pra mim, assim, realmente uma das minhas favoritas, com toda certeza. E aí eu vou falar de outra sitcom que, assim, conquistou meu coração há menos tempo que Friends, mas já faz um bom tempo também. Já faz aí uns 6 anos aí, pelo menos. E eu amo, e eu já reassisti muitas vezes também. E estou falando de Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine eu comecei a assistir em 2018, depois que a série foi cancelada após a 5ª temporada. Porque a série foi cancelada, e aí, assim, na semana depois do cancelamento, foi uma coisa de louco, porque todo mundo ficou revoltadíssimo que a série foi cancelada. Assim, foi uma coisa que, meu Deus do céu, sabe? E até atores famosos. Eu lembro que o nossa, ia falar o nome completamente errado. O Mark Hamill, é esse o nome dele? O ator que faz o Luke de Star Wars. Eu lembro que ele, tipo assim, fez um tweet falando que era um absurdo eles cancelarem, coisa só que a série era muito boa e tal. E vários outros atores famosos vieram falar sobre Brooklyn Nine-Nine. E aí, tipo, não deu nem chegou. Eu falei na semana depois do cancelamento, mas assim, ó, se eu não me engano, não chegou nem a um dia de cancelamento e ela já foi resgatada por outra emissora. Eu não lembro exatamente o tempo, mas tipo, foi muito rápido que ela foi resgatada, assim, justamente porque deu muito o que falar esse cancelamento. E aí eu fiquei curiosa, né, gente? Todo mundo falando muito bem dessa série. E na época, eu tava fazendo o meu TCC. 2018 foi o ano que eu fiz o meu TCC. E o TCC, pelo menos na faculdade que eu fiz, né, de arquitetura, eram 2 semestres, né? O primeiro era a parte teórica e o segundo semestre era a parte prática mesmo, que era a parte do projeto. Então, eu coloquei pra assistir enquanto eu revisava meu TCC, a parte teórica. Só que como era uma série que eu nunca tinha assistido, eu tinha que parar pra assistir ela, né? Então, eu acabei assistindo mais ela quando eu tava fazendo o projeto, que daí projeto é uma coisa mais... Quando eu tava fazendo no software mesmo, que eu era mais no automático, assim, né? E eu gostei muito de Brooklyn Nine-Nine. Foi uma série que pra mim ela foi melhorando a cada temporada, assim. E a 5ª temporada, que foi a temporada que foi cancelada, eu acho muito estranho, porque é a minha temporada preferida. Eu acho que é a melhor temporada de Brooklyn Nine-Nine. E cancelaram depois dessa, eu não entendi. Mas enfim, ela foi resgatada pela Fox depois, né? E foi a Fox que resgatou? Ou a Fox que cancelou? Não, acho que a Fox cancelou e outro canal resgatou. Enfim, também não interessa, né? E aí a série teve mais 3 temporadas e aí ela acabou mesmo na 8ª temporada. E eu acho que foi um tempo bom, assim, pra cancelar, porque muito depois a série ia começar a se cansar e já tava demonstrando alguns sinais de cansaço ali, com alguns episódios mais, né? Então eu acho que a série acabou no tempo certo. Esse ano também tivemos a notícia bem triste da morte do Andre, eu não lembro sobre o nome dele, que é o ator que fazia o Captain Holt, que, assim, foi também outra notícia muito chocante, porque é outra série que eu gosto muito e é outro personagem que eu gosto muito. O Captain Holt é, tipo, é uma grande parte da alma da série e eu fiquei bem triste, assim, quando eu soube dessas duas notícias, né, da morte do Matthew e da morte do Andrew, que são 2 atores que eram incríveis e faziam personagens que eu amava. Então, também, depois que eu terminei de fazer a maratona de Friends, eu comecei de novo Brooklyn Nine-Nine, já terminei também. E, enfim, eu gosto muito dessa série, assim, e agora eu acho que as duas séries, né, tanto Friends quanto Brooklyn Nine-Nine, acaba tendo um peso um pouquinho diferente por conta dessas notícias, né, e acaba sendo um conforto um pouco diferente também. Vamos entrar então aqui no momento Marvel deste vídeo de hoje, porque pra quem me segue há pouco tempo, gente, eu sou muito fã da Marvel, tá? E eu gosto muito dos filmes, eu estou acompanhando desde o primeiro filme de Homem de Ferro, desde 2008, foi 2008 que lançou o primeiro filme, né? Eu sou fã. Então, assim, eu tô há muito tempo acompanhando este universo compartilhado da Marvel. Inclusive, no início do canal eu fazia muito vídeo sobre a Marvel. Eu parei por 2 motivos. Primeiro, porque faz tempo que a Marvel não lança nada, né? E segundo, porque os últimos conteúdos que eu fiz sobre a Marvel não tiveram um retorno legal. Então eu vi que o meu público não estava tão interessado, então eu resolvi não falar mais tanto. Algum momento ou outro, eu com certeza posso trazer alguns vídeos mais pontuais, mas eu vi que não era mais o interesse do público, então eu acabei parando de fazer. Mas deixem aqui nos comentários se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos sobre a Marvel com toda certeza.
Mas assim, gente, já assisti praticamente tudo que a Marvel lançou, pouquíssima coisa que a Marvel lançou que eu não assisti. E foi difícil decidir a série que eu ia falar da Marvel. Eu separei duas, mas é porque assim, tem 4 que são as minhas preferidas da Marvel. Aí eu fui decidir, assim, não vou falar das 4 porque vai ficar muita série da Marvel num vídeo só. Vou falar de 2. Só que tem uma que eu acho que merece pelo menos uma menção honrosa, que é a série de Daredevil, a série Demolidor, porque eu acho ela muito bem produzida, ela muito bem feita. Ela só não é minha favorita entre as 3 que eu vou falar aqui, porque as 2 outras acabaram me conquistando um pouquinho mais. Mas eu acho que é uma série maravilhosa, merece uma menção honrosa no vídeo de hoje, tá? Mas vamos lá, as 2 outras que eu separei, eu vou falar sobre. Eu vou deixar a minha preferida entre as 2 por último. Então eu vou começar com com o meu segundo lugar aqui desses 2 que eu separei, que é a série de Loki. Loki foi uma série que me surpreendeu muito, ao mesmo tempo que não me surpreendeu tanto. Vou dizer por quê. Porque assim, eu acho que me surpreendeu muito, porque eu não tava esperando que eu ia gostar tanto da série. Mas ao mesmo tempo isso não me surpreende, porque o Loki é um personagem interessantíssimo. Então, assim, eu já devia imaginar que uma série com o Loki ia dar um resultado bom, entendeu? E assim, quando terminou a primeira temporada, eu já tinha gostado bastante. Só que eu acho que eu e todo mundo ficou um pouco desapontado, porque a série era para ter causado grandes reverberações nas outras produções da Marvel. E até agora a gente não viu reverberação nenhuma, né? Ai, porque isso vai mudar o impacto, não sei o quê. Teve uma mençãozinha ou outra em alguma outra produção da Marvel, mas que assim não foi diretamente ligado com a série de Loki. Isso me deixou chateada, porque tipo, era para ter tido um impacto um pouco maior, sabe? Só que a segunda temporada de Loki foi muito boa. Eu gostei muito. Tanto que a outra série que eu tinha ficado em dúvida que de repente ela ia entrar era WandaVision. E WandaVision era a minha série da Marvel com a Disney preferida antes da segunda temporada de Loki. Só que a segunda temporada de Loki foi tão boa e fechou de um jeito tão legal que eu tive que subir Loki de posição. Porque assim, eu amei muito. O final da segunda temporada é incrível. O Tom Hiddleston tá maravilhoso, assim, é um personagem que é um ator que criou, né, esse personagem de um jeito, não que criou, porque o Loki já existe, obviamente, mas ele criou do jeito dele, de um jeito maravilhoso, sabe? E assim, é um personagem que quando ele apareceu em Vingadores, eu não tive essa relação de, o vilão que eu odeio amar, sabe? Não, eu só odiava o Loki mesmo. E ele se tornou algo muito maior, ele se tornou um personagem com um arco de desenvolvimento maravilhoso, perfeito, gente. Eu amei muito, muito mesmo. E Loki acabou virando realmente, assim, uma das minhas séries preferidas da Marvel. E a outra série, que é a minha série preferida da Marvel, eu já falei em outros vídeos sobre, é Agents of S.H.I.E.L.D. Eu gosto muito de Agents of S.H.I.E.L.D. Essa foi uma série que foi feita logo depois do primeiro filme dos Vingadores. E era feita pela ABC, se eu não me engano, que era uma emissora da Disney. E tinha conexões, mas ao mesmo tempo não tinha. Até a quarta, quinta temporada ainda tinha, na verdade, bastante conexão. Tinha algumas coisas sendo mencionadas tal, na série. Só que depois, o final da quinta temporada, se não me engano, bateu com o final de Vingadores Guerra Infinita. Que foi aquele final, né, que a gente teve que esperar 2 anos pra ver o que ia acontecer em Vingadores Ultimato. E, tipo assim, era um segredo tão grande em relação ao que ia acontecer que eles não falaram nem pros produtores da série. Então, os produtores da série tiveram que criar um universo paralelo ali, né? Então, a partir da sexta temporada, acabou que a linha do tempo da série com um dos filmes acabou se divergindo ali. Mas eu gosto muito da série, é uma série que ela começa meio fraca, mas ela vai ficando melhor na primeira temporada. E a segunda temporada é melhor, a terceira temporada é melhor ainda, a quarta temporada é assim. Que temporada? É a melhor temporada da série, são 7 temporadas ao todo. A quarta temporada, pra mim, é a minha favorita, realmente é um nível de qualidade, realmente, assim, de história, de atuações, é maravilhosa mesmo. Depois da quinta temporada até deu uma caidinha, mas assim, pra mim continua ainda sendo muito boa mesmo. E eu considero até hoje a melhor série da Marvel pra mim, né? E tá aqui, então, na lista das minhas favoritas, com toda certeza. E vamos falar sobre a próxima série do vídeo de hoje, que é uma série que já acabou faz um tempinho, mas que eu gosto muito, que é a série de Sherlock, a adaptação da BBC com o Benedict Cumberbatch e o Martin Freeman. Eu gosto muito dessa série. É uma série que quando eu comecei a assistir, tava entre o hiatus da terceira e a quarta temporada. Lembrando que os hiatos de Sherlock eram enormes, eram tipo 2, 3 anos entre cada temporada.
Eu estranhei um pouco porque, assim, são 4 temporadas ao todo. E cada temporada tem 3 episódios. E cada episódio tem, tipo, 1h30, 1h40. Então, tipo, é um filme cada episódio, né? Então eu estranhei porque, geralmente, séries, principalmente na época ali, que era, sei lá, 2014, 2015, 16, eu nem lembro quando é que era, enfim. Mas naquela época a gente tinha o costume de ter séries bem mais longas, né? Temporadas bem mais longas. Mas eu gostei muito desde a primeira vez que eu assisti, porque, assim, pra quem não sabe, essa versão de Sherlock traz os contos de Sherlock Holmes pros dias atuais. Eu digo atuais porque, assim, a série lançou lá, sei lá, em 2010, 2011, então já faz um tempinho, né? Mas traz pros dias atuais aí, com essa camada de atualidade, modernização aí, que eu particularmente eu gosto muito. Além disso, as atuações são muito boas e, bom, se passa em Londres, gente. Pra quem não sabe, eu sou apaixonada por Londres. E quando eu comecei a assistir, eu não tinha ido em Londres ainda. Então eu assistia, eu ficava tipo, meu Deus, maravilhoso, perfeito, tal, quero ir lá. E aí agora que eu reassisti ano passado, foi tipo, meu Deus, eu fui lá, eu tava lá, chora, lágrimas, porque eu queria estar lá. Né? Coisa assim, né, gente? As duas perspectivas. Mas eu gosto muito dessa série, realmente. A última temporada foi mais complicadinha, assim, tem bastante críticas a essa temporada, que eu concordo. Mas ainda assim, eu acho que o conjunto da obra é muito bom e eu acho que vale a pena manter ela na lista aí, porque realmente maravilhosa, assim, gosto bastante mesmo. É uma pena eles não terem continuado, porque eu acho que dava pra eles continuar. Tinha espaço, sabe? Ainda mais porque eles faziam temporadas tão curtas. Mas foi uma pena aí, né? Eu fico na esperança de um dia eles voltarem aí com alguns episódios extras, mas acho que não vai rolar. Os atores, inclusive, cresceram bastante, né? Hoje em dia eles estão bem mais requisitados. Mas é isso. Enquanto isso, ela fica aqui na listinha, né? De favoritos aí das séries finalizadas. E a última série que eu vou citar no vídeo de hoje é uma série que, assim, eu vou dizer pra vocês, me surpreendeu muito, muito. Porque quando eu comecei a assistir ela, eu não imaginava que um dia ela chegaria na minha lista de séries favoritas. Eu não imaginava. E eu tô falando de Succession. Gente, essa série foi assim, foi um surto pra mim, né? Ela é uma série da HBO, pra quem não conhece. Ela finalizou no ano passado a sua 4ª temporada. E eu lembro que antes, né, da 4ª temporada estrear... Foi 4ª temporada ou foi 5ª temporada? Deixa eu pegar aqui. Agora eu fiquei curiosa. Ai, peguei a série errada. Peguei a série errada de novo. 4ª temporada. Não tô tão doida. Antes da 4ª temporada estrear, eu comecei a ver muita gente falar sobre essa série. No final de 2022, na verdade, eu já via bastante gente comentando e tal, porque começaram pessoas falarem, fazer aqueles conteúdos, né, séries que vão acabar em 2023 e tal, e começaram a falar muito de Succession. Sim, gente, tá muita gente falando. Eu acho que no Emmy de 2022 também a série foi muito comentada, eu acho. Mas enfim, eu comecei a ver muita gente falar sobre, e aí no final de 2022 eu comecei a assistir. Assisti a primeira temporada, achei boa, mas assim, tá, ela começou meio estranha, assim, a série tem uma pegada meio estranha, mas terminou interessante o suficiente pra eu querer dar continuidade. Falei, ok, vamos seguir aqui. Assisti a segunda temporada, já achei melhor do que a primeira. Ainda tinha algumas coisas ali que eu já não gostava tanto, assim, mas já passava mais. Tá, ok. Fui pra terceira temporada, achei a terceira temporada muito boa pra mim, assim, era muito superior às 2 primeiras temporadas. E aí realmente me deixou muito empolgada pra assistir a última temporada. E a 4ª temporada, gente, foi assim, ó, uma aula de como encerrar uma série, sabe? Assim, como finalizar uma série de um jeito bom, que mantenha a qualidade do enredo, que mantenha atuações impecáveis e mantenha a história interessante, tudo ao mesmo tempo, com um final legal, não tão legal, mas que faz sentido com a série. Perfeito, gente. Eu amei. A 4ª temporada de Succession é assim, ó, é maravilhosa, é muito, muito boa. É um show de atuação, cada episódio, assim, é uma coisa muito incrível. Realmente, Succession tem um elenco de primeiríssima, assim, muito bom. Todo mundo, assim, muito bem nos seus papéis. E a 4ª temporada tem um plot twist muito interessante que eu não esperava. Que era algo que realmente, assim, eu comecei a achar que, de repente, esse plot twist, quem assistiu vai saber do que eu tô falando, fosse acontecer, tipo, lá no último episódio, de repente, alguma coisa assim. Mas o jeito que foi, eu realmente não esperava. E isso deixou, assim,
elevou a temporada ainda mais, sabe? A coragem que eles tiveram de fazer esse plot twist, de... Nossa, gente, incrível, incrível demais, assim, realmente. É uma série que, como eu falei, eu não esperava que eu ia gostar tanto, sabe? Quando eu comecei a assistir, eu realmente não tava ligando muito pra série. E ela foi me conquistando, como eu falei. A primeira temporada eu achei legal, boa, mas não entendo o hype. Aí a segunda temporada pra mim foi ok, tô mais interessada. A terceira temporada foi beleza, tô muito interessada, que coisa boa. E a quarta temporada foi maravilhosa, assim, não tem o que dizer, realmente muito, muito boa. Fechou a série com chave de ouro. E assim, hoje quando eu vejo algumas coisas da primeira temporada, pra mim faz muito mais sentido, sabe? Então talvez se eu fosse reassistir a série, eu iria gostar muito mais já da primeira temporada por entender realmente já esses personagens, o contexto da série, tudo. Então assim, incrível, maravilhosa. Quem não assistiu, assiste. Mas é isso, gente. Tem mais séries, tá, na minha lista. E como eu falei, tem algumas que ainda estão em andamento. Mas hoje eu quis separar essas pra falar, porque tiveram algumas aqui que eu nunca comentei aqui no canal. Então eu queria falar um pouquinho mais sobre essas séries também. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Deixa aqui quais são as suas séries preferidas. Aí se tem alguma dessa minha lista que você já assistiu, que você concorda, que você não concorda. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra não perder os meus conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.